Opa! E aí, tá tudo certo? Vamos chegando na área aqui no canal, sempre com o apoio da KTO, neste vídeo para falar sobre o empate do Grêmio em 0-0. Renato foi injusto, porque só vem para um lado a crítica. Jogador que ficou fora pode estar sendo negociado. Dois recados do Renato e uma situação que, ao meu ver, ficou muito clara e quase põe fim no debate. Mas antes, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, dá o like, ajuda bastante e ativa as notificações. Sabe, pra você, meu amigo, que é pé quente, você que é bom de palpite, acerta, olha, muito. Então te liga nesse recado do canal. Fazendo o seu cadastro agora na KTO, usando o cupom Daniel Oliveira, você vai ganhar 20% de bônus no valor referente ao teu primeiro depósito, mas tem que usar o cupom. O empate em 0-0, o Grêmio deixa de ter o 100% de aproveitamento, mas ainda não perdeu no Campeonato Gaúcho. Num jogo que teve novidades, João Pedro na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, né? Mais uma oportunidade para o Adriel, a zaga com Gustavo Martins e o Natan, o Vina, que acabou fazendo a sua estreia, o Everton Galdino, que jogou como um centroavante, depois se movimentou e tal, mas outras situações no time aqui que eu vou trazer em termos de observação e que eu considero importante neste conteúdo. Mas principalmente pegando a atuação do Grêmio. Ora, natural que se tivesse uma certa dificuldade em algumas situações, Grêmio com um time descaracterizado, um time que não está entrosado, né, e acabou pelo menos empatando lá em Ijuí. O Renato fez algumas observações nas quais eu não concordo. Uma específica em relação ao lado esquerdo. Cuiabano. Claro que o jogador teve dificuldades, poderia ter se destacado mais, demorou um pouco para entrar no jogo, mas o Renato foi injusto. Acho que o Renato foi injusto em relação a esse jogador, ao publicamente dizer que ele não aproveitou alguns espaços, enfim. É claro que o motivo principal da saída foi o cartão amarelo, mas é preciso entender que esse cartão amarelo ele foi dado por um critério do árbitro que eu achei até de certa forma exagerado, mas o jogador acabou sofrendo por isso e também foi um motivo de saída do atleta em campo. Agora, esta facilidade que eu vejo do Renato criticar o Cuiabano, eu não vejo de críticas em relação a alguns jogadores. Como, por exemplo, o próprio Diogo Barbosa, que, ao meu ver, não acrescentou tanto assim ao jogo. Embora tenha tentado jogadas, o efeito foi praticamente o mesmo. Ao Thiago Santos, que o Renato aproveitou para dar um recado bem claro sobre este jogador que eu vou falar daqui a pouco, que, por exemplo, perdeu um gol feito na risca da pequena área de frente para o gol. Então, realmente, com um jogador jovem é mais fácil. O Renato ficou incomodado na coletiva sobre a questão de queimar ou não, mas o fato é que a exposição ela acabou sendo diferente. Nesse ponto eu entendo que o técnico do Grêmio errou como também errou em não usar a figura da referência, embora o Galdino seja um 9, querendo ou não é um 9, mas pode jogar no lado do campo, né? Pode jogar um pouco mais recuado, enfim, mas é aquela história, né? Com um jogador da base, o tratamento acaba sempre sendo diferente. Mas vamos lá. O recado ou os recados que Renato deu. O primeiro deles, ao colocar Thiago Santos como capitão no time, ele indica que o Thiago Santos não vai sair. Muito por uma vontade do treinador. Isso também demonstra o quanto o Renato considera este jogador útil no grupo do Grêmio. Puxa vida, time reserva, ele vai lá, joga, com possibilidade de treinar uma outra formação de dupla de volantes, que até acabou não acontecendo. Mas que ele acaba optando pelo Thiago Santos e ainda dá a braçadeira de capitão, convenhamos, né?
Isso é dizer que ele quer que realmente o Thiago Santos fique. Lucas Silva poderia ter viajado, não viajou, foi testado no time, havia uma possibilidade. Só que aí tem um detalhe importante, tá? A informação que eu recebi é que também um dos motivos do Lucas Silva não ter jogado é que pode estar já se trabalhando a possibilidade de saída deste jogador do Grêmio. Isso também pode ter pesado para que ele ficasse fora. E teve uma situação que, ao meu ver, ela pôs fim a um debate. Vilha Sante. Ah, mas o Vilha Sante tem que jogar porque Carbajo e PP não dá certo, ou o PP não está bem. Vamos analisar a situação do Vilha Sante. Embora ele tenha jogado com o Thiago Silva, entende-se que pode ser de outra forma, é um jogador que abusa constantemente do passe lateral. Dificilmente o Grêmio inicia a sua abertura de meio de campo criando. O Vilha Sante é um jogador ou do recuo de bola ou do passe lateral e muito pouco em relação ao jogo ou a criação, a uma movimentação mais efetiva para o ataque em abertura de meio de campo. Então, embora muitos ainda vão defender que este jogador tenha que receber mais oportunidades, porque ele era o titular, não vinha comprometendo, eu entendo que por característica já pôs fim ao debate. Eu não acredito que o Renato vá mudar. E aí não é uma questão de informação, é uma questão de opinião. Se ele mudar é um absurdo? Não necessariamente, embora não seja o mais certo. O absurdo seria se ele optasse para o time principal com o Thiago Santos. Mas entendo que algumas situações ficaram claras. Então, como eu falei no primeiro recado, né, que o Renato dá com o Thiago Santos, ao colocá-lo como capitão, tem um segundo recado do técnico do Grêmio. A questão do Michael. Mais uma cobrança que o Renato faz à direção do Grêmio, que mesmo que diga que financeiramente é um negócio muito difícil, que o Grêmio hoje não dispõe de recursos para contratar o jogador, o Renato mais uma vez aproveita para pressionar os dirigentes em cima desta necessidade do Grêmio contratar o Michael. É um assunto que ainda está sendo discutido, está na pauta, o Grêmio considera o negócio muito difícil, mas aguarda algumas definições, mas realmente o Renato acaba aproveitando o momento para pressionar os dirigentes na necessidade de contratar esse jogador. Tá certo? Valeu a você que chegou até aqui, vem aqui no canto da tela, te inscreve no canal, ativa as notificações, dá o joinha e cola lá na KTO, beleza? Fui!